Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarrui. 1h14, hoje é dia 20 de março de 2015, 2 dias nos separam do aniversário do município. Eu começo o programa, como eu tenho feito nos últimos dias, com um assunto meio a ver, nada a ver, assim. The Last Man on Earth é uma série que estreou agora no começo do mês, e sendo exibida pela Fox, e retrata uma história que muitos de nós já pensamos. Inclusive, isso foi um filme de 1964, O Último Homem da Terra, ou alguma tradução assim. Então, essa nova série mostra um cara mais ou menos normal, que gostava muito da sua família, mas que detestava o seu emprego como bancário, e o cara se transforma na última alma viva do planeta. E acaba, né, o ano é 2020, um vírus letal matou toda a população da Terra, e esse cara é o último que sobrou. E ele começa a viajar, Estados Unidos, México, Canadá, lá, e apronta umas quantas sozinhos. Assim, eu recomendo um passatempo aí de fim de semana. Quem quiser conhecer The Last Man on Earth, é uma série que está estreando agora, e era muito aguardada. Ela não tem esse perfil das séries muito populares de apelo mundial, mas é algo muito divertido. Só por uma parte, assim, o cara resolve encher uma piscina com a bebida alcoólica predileta dele, e pula lá dentro, e com uma mangueira ele trata de tomar aquilo ali. Tu imagina, não vai conseguir, né? Itaguaci, Meirelles Correia, José Roberto de Oliveira estão aqui comigo. O nosso assunto central será a política. Mas a partir dessa minha premissa aqui, Itaguaci, se tu fosse o último homem da Terra, o que tu faria? Muito boa tarde. Boa tarde. Na verdade, Fábio, ouvintes e telespectadores, eu faria exatamente o que esse cidadão está fazendo. Uma hipervalorização daquelas questões pessoais que, de alguma forma, a convivência social limitou, e faria um resgate pleno daquilo que é a utopia, da liberdade elevada ao seu cubo. Isso. E, em cima disto, eu também, de imediato, iria buscar uma cruzada, tentando, de alguma forma, povoar este país, porque um homem com a liberdade plena, mas solitário, será sempre um homem incompleto. E tu, José Roberto? Como inspiração, assim? A minha visão é mais espiritualista sobre o tema. Né? Eu acredito que, primeiro, isso é uma utopia absoluta, né? Em algum outro lugar da Terra, por exemplo, mais habitantes dele, teria que ter pelo menos mais uma, né, para entrar em procriação, né? A minha visão é um pouco mais espiritualista. Eu acho que esse processo todo, que a nossa passagem aqui, sinceramente, ela é muito menos materialista do que se pode pensar. Eu acho que nós somos seres milenares e que continuaremos milenarmente. E como tal, me parece que há um conjunto de vidas paralelas a esta nossa visão pequena aqui que nós temos, e que ali sim que é a vida verdadeira, digamos, né? Nós vamos debater isso hoje. A passagem por este triste planeta é algo triste. O conjunto das coisas do dia a dia, né, tu vai ver que das alegrias que nós contamos na vida, são poucas em relação às tristezas, às decepções que nós temos, né? Então, a minha visão é uma visão mais espiritualista. Eu tenho muito mais esperanças num futuro espiritual do que num futuro material. Olha, eu respeito essa visão e entendo sobre o viés da questão espiritual, que o Zé Roberto esteja coberto de razão, mas trabalhando dentro da ideia
do programa, nós temos sim que termos a noção, e isso é verdade, que nós somos apenas um instrumento passageiro na vida terrena. Agora, em relação às outras entidades e outros seres que habitam os diversos e múltiplos planetas, a cada dia se tem novidades, né, a respeito da existência de outras vidas, ou pelo menos estruturas que permitam que tenhamos vida em outros planetas, em outros mundos. Mas eu quero dizer a todas as pessoas que esta ideia de liberdade plena, ela é sensacional, ela é simplesmente extraordinária. E quanto ao que o Zé comenta, eu sempre chamo a atenção. Aliás, hoje, nesse dia meu bastante atucanado, eu tive a felicidade de dar uma olhadinha rapidamente numa discussão filosófica extraordinária que começa a voltar à moda. O que é felicidade? Exatamente estes aspectos nós temos que pontuar, porque nós temos, por sermos uma sociedade essencialmente crítica e individualista, nós temos o verso de valorizar apenas o cenário crítico. Eu já disse aqui num outro momento que, vamos bater aqui na madeira para não acontecer, se um aluno da universidade saindo de veículo atropelar uma anciã na faixa de segurança, isso vai correr o mundo. Se ele parar o trânsito para a anciã atravessar a rua num local diverso da faixa de segurança, isso não vai dar uma linha. Ernest Mandel, nas Delícias do Crime, já explica. É o torpor do sangue. Nós temos a predileção pela notícia dolorida, pela notícia ruim, pela notícia do mal. O mal vende, o bem, nem tanto. O nosso assunto principal do programa de hoje é o momento político atual. Nas últimas semanas, tanto quando eu falei com um e com outro aqui, os dois, de uma forma muito parecida, demonstraram a sua angústia em relação a esse momento. Eu gostaria, Itaguaci, normalmente tu não estás conosco aqui às sextas, e daí por isso que eu peço para que tu comece. De que forma, qual a tua leitura sobre esse nosso momento? A questão das manifestações anticorrupção, a ascensão da direita, se esse pode ser denominado dessa forma. O que tu observas, o que te incomoda, e a partir disso, o Zé, seria a mesma pergunta? A gente inicia um bate-papo em relação ao nosso tema central. Olha, em primeiro lugar, o que mais me incomoda é esta... Eu não gosto do termo direito e esquerda, mas essa nova simbiose do velho com o novo. Essa mistura daqueles cidadãos de uma idade de mais provecta que defenderam e se louvaram, e alguns cresceram à sombra da ditadura, que num momento de revolução, de rebeldia e de redemocratização do país perderam seus filhos para um outro viés político com uma visão mais arejada e democrática, que agora se une aos seus netos, que entristecidos com esses desmandos, com este cenário de corrupção e certamente já desencantados, voltam com força total. E o que mais me impressionou, e eu defendo as últimas consequências porque sou um democrata, a liberdade de manifestação, a movimentação popular contra a corrupção, essa chaga que está a destruir o país. Mas eu quero ter, para mim, que me preocupa, e talvez aí, sobre esse viés que o Zé Roberto fala, do nosso espírito crítico, foram os cartazes defendendo a volta à intervenção militar e coisas deste jaez. Esta falta de memória, esta falta de registro, esta falta de percepção de um passado que nem é distante, que me preocupa. Porque o meu entendimento no Projeto Futuro é que nós tenhamos aprendido com os erros deste passado para projetarmos o fortalecimento desta democracia que custou tão caro a este país. A democracia foi uma conquista com suor, sangue, lágrimas,
torturas, desesperos, que as pessoas parece que esqueceram de tudo isso. Tá? E, surpreendentemente, agora, em cima... Por favor, não vamos confundir as coisas. A democracia é este direito inalienável do povo de tomar conhecimento, a democracia, ciência... deixar muito claro que a democracia não é o PT no poder. As pessoas confundem isso. Eu queria chegar exatamente a isso. O que eu quero deixar claro, o que eu combato a corrupção nos seus mais diversos níveis, em todos os poderes do Estado, na esfera privada, porque não me venham com essa história que a corrupção chegou ontem. A corrupção é endêmica neste país e histórica. Aliás, nós temos o primeiro equívoco naquele famoso quadro, quando os portugueses chegam em terra e nós trocamos ouro por quinquilharia. Sim, já começou Ali aí. começou o primeiro matiz histórico da nossa falta de visão e da nossa capacidade de se deixar seduzir pelos cantos falsos da sereia. Agora, eu estou aqui para dizer também que o governo petista, o PT trouxe ao cenário político uma tragédia ética, que eu chamo jocosamente de ética de resultado, do seu resultado. Porque tem grandes petistas que são sérios, respeitáveis, mas essa quadrilha que se assenhorou dos cofres lá pelo Mensalão e segue agora pelo Petrolão, essa quadrilha, se o PT fosse o partido de antanho, seriam exemplarmente expulsos. Né? E claro que eu defendo a presunção de inocência, mas para mim, na política, a presunção é a da mulher de César. Não basta ser, mas tem que parecer honesta. E essa presunção se lê no sentido contrário. Então o que eu quero dizer com tudo isso, que vamos separar este movimento natural, espontâneo da sociedade civil é alvissareiro, propositivo, positivo e tem que ser defendido e compreendido. A postura contra aqueles corruptos, vinculados aos partidos, que são todos de conhecimento de todo mundo. Portanto, não é privilégio petista, mas sim, talvez a instituição desta partilha do fruto da corrupção conte com essa capacidade ardilosa de alguns ilustres petistas. Agora, nós temos que continuar defendendo o fortalecimento da nossa democracia, de nossas instituições democráticas, para que esta operação Lava Jato, e como tantas as outras, e aquela que desagou no Mensalão, cumpra a sua finalidade e punam realmente as pessoas que restar a sua culpa provada. É isto que a cidadania espera e nós temos que fortalecer. Nós somos democratas. Agora, não vamos avançar para o outro extremo do golpismo, da inconsequência. Tem que fazer impeachment, que não sei o quê. Aí nós já vamos para o outro extremo, porque o pressuposto, e eu sou favorável, se houver elemento para que se abra o procedimento de impeachment. Mas tem que haver um fato jurídico determinado, imputável à presidência doloso. Ou seja, ela tenha que querer praticar determinado ato. O que, por tudo que li, por tudo que ouvi, por tudo que entendo modestamente do assunto, não encontrei. Mas volto a dizer, é esta democracia que nos custou sangue, suor e lágrimas, que nos dá esta alegria, inclusive, de estarmos aqui podendo discutir isso. Zé. Devo dizer uma frase inicial assim: eu não sou contra que os militares tomem o poder. Dá um tempinho para pensar. Que batam chapa. Que vão, se candidatem, que arrumem partido. Qual é o problema? Mas aí não é os militares, aí será o cidadão que vai concorrer. Perfeito, Não, perfeito, tudo bem. Agora perfeito. não vamos misturar alhos com bugalhos. Claro, que alguém lá que pertence a essa linha de trabalho aí da humanidade. Mas isso é um direito assegurado. É um direito assegurado, isso. Não sou isso contra, é democracia. Claro, democracia, exatamente. Né? Não tem problema disso. Agora, nós, os filhos da ditadura, e nós dois somos pela nossa idade, né? Você sabe quando nós entramos no colégio, o que aconteceu, né? Era nós, os que nasceram ali em 59, 60, 61, 62, que entramos no colégio exatamente de 64, 65, 66 para frente,
nós não víamos nada, não existia nada no Brasil, não tinha tido golpe militar, não tinha nada. Nós vivemos e só acordamos disso. Quem teve algum... Tu teve mais sorte do que eu, Itaguaci. Tua família tinha uma linhagem política e tal. Deixa eu te completar aqui. Outros muito menos sorte do que a grande maioria que está aí. Que não souberam nada, que não viram nada e que somente agora nos anos 90 e 2000 é que começou a se falar disso. Que havia tido um golpe militar importante no Brasil e tal, e que hoje os meninos, os jovens de 16, 17, 18, 19, 20 anos não ouviram e não sabem nada sobre isso, porque na escola também não se estudou isso. Essa história brasileira foi completamente deletada pelo sistema. A televisão hegemônica brasileira, todo mundo sabe, não vou dizer o nome aqui, fez e faz de tudo para não contar o que ocorreu aqui no Brasil. Aqui em Santo Ângelo, gente aqui foi espichada, tiraram sangue, fizeram o diabo aqui, né? E todo mundo sem quem sabe. E, aliás, sabem quem são os representantes dessa gente hoje em Santo Ângelo. Que, diga-se de passagem, retomaram o poder agora há pouco tempo. Então, essas coisas que as pessoas não sabem, né? A história, por exemplo, lá do Jornal Debate, né, aqui em Santo Ângelo, e coisas horríveis desse tipo que aconteceram. A história odierna não fala disso, é proibido falar disso ainda hoje aqui em Santo Ângelo. Vamos voltar para cá agora. Muitos cientistas já falaram sobre a questão da corrupção no Brasil. Senna é um deles, que escreve um livro maravilhoso chamado Os Parceiros do Rei. Um trabalho de doutorado e pós-doutorado, onde analisa desde Portugal como se dava o processo lá em Portugal, no reinado, de como se iniciou o processo todo de corrupção e como isso chegou no Brasil nas diversas formas que chegou. Dos problemas nossos éticos e étnicos, né, da chegada dos portugueses aqui. Bom, estamos nós agora aqui. Indubitavelmente, desde que eu me conheço por gente, desde a primeira eleição que eu votei, eu sempre me lembro dos deputados eleitos com muitos cabos eleitorais pagos, distribuindo material, distribuindo santinho, fazendo coisas. Alguns com milhares deles no Rio Grande do Sul. Quanto custa isso, uma campanha dessas? Como é que chega esse milagre de ter milhões e milhões e milhões para pagar? Estou falando, e todo mundo que está ouvindo, vocês que estão aqui, sabem bem do que eu estou falando. Campanhas gigantes que acontecem pelo bolso do candidato? Claro que não. Acontece exatamente porque há um milagre financiando esse processo todo, e estou falando desde que eu me lembro que eu tinha 20 anos de idade. E sempre os eleitos sempre foram pródigos em capacidade de material, de contratar gente. A pergunta bem simples, de onde veio esse dinheiro durante esses últimos 30 anos que eu conheço? Obviamente que o dinheiro veio de algum milagre. Milhões e milhões e milhões nas campanhas gigantes que estão por aí, com capacidade de alugar prédios no centro da cidade, de contratar centenas de pessoas. Este milagre econômico que se repete em mais 300 municípios do Rio Grande do Sul, ele não acontece por acaso. Ou seja, então há muito tempo esse processo está construído. Agora, qual é o grande problema disso que eu tenho discutido? O grande problema está na reeleição. O ser humano, por si só, a índole não é boa. Se você está no poder, está próximo do poder, e ali é onde existem os grandes orçamentos hoje para obras, para ações, quem está no poder, obviamente, se aproxima desse dinheiro através dos instrumentos, que são instrumentos dos setores de compras, né? Estou dizendo de todos os setores. E ali as relações acontecem. Então, é preciso o quê? É preciso que seriamente se discuta o término da questão das reeleições em todos os níveis no Brasil. Desde o vereador, passando pelos deputados, pelos prefeitos, por governador, por presidente da República. Só para mim encerrar. Sim. Só para encerrar a tua pergunta. É muito interessante. Por exemplo, nós tivemos, está aí a lista, se você abrir aí a lista
dos que foram agora qualificados nesta questão do recebimento de dinheiro aí pelo Ministério Público, né? Bom, aqui em Santo Ângelo não falam disso, tchê. Aqui é proibido falar disso. Quer dizer, escuta, tem notórios. Mas tu me desculpa, o momento não é Santo Ângelo, Zé. Não, mas o momento é esta política cartelista, fragmentada, negocial e negociada. Não, mas morreram os partidos políticos, ficou apenas uma disputa de poder pelo poder com a partilha com seus apaniguados. Mas eu não tenho dúvida disso, E mas aí veja que as me desculpa, realidades... mas nós não podemos chegar reducionistamente, centralizar a questão do Santo Ângelo, embora Santo Ângelo também faça parte desse contexto. Mas, claro. Mas o que eu quero ir além, Zé, só a reeleição. Primeiro lugar, vamos lembrar como é que surgiu a reeleição no país e a que preço. Porque passou lá, passou lá no nosso Congresso. O que eu quero chamar a atenção, Zé, discordando, já comprovado, discordando do reducionismo, o que eu quero dizer, pessoal, é que nós temos que avançar para muito além desta proposta. Nós temos que acabar com a reeleição nos sindicatos. Nós temos que acabar com a reeleição, aquelas que ad eternum colocam as mesmas pessoas comandando os grupos sociais. Tu és um crítico em relação à eu sou contra a reeleição da OAB nacional. Claro, cobro. Como é que a OAB nacional não tem eleição direta? Digo isso todos os dias. Que é uma hipocrisia isso, a OAB defender a democracia e praticar a eleição mais indireta do mundo na escolha nacional. É mais do que a escolha do Papa. Exato, são 117 cardeais e na OAB votam 81. O Papa são 117. É mais democrático. Exatamente. Então o que eu quero dizer com isso? Me contrapondo a posição do Zé, não contra a extinção da reeleição. Aliás, eu sou contra por convicção. Isso é uma história minha, porque é a forma de oxigenar as novas lideranças. Nós não podemos criar sistemas feudais, como nós vivenciamos, em que o dono do feudo ad eterno ou em linha reta com a sua sucessão. E cria-se fantoches, factoides, pseudos-lideranças. E tudo isso para quê? Para enfraquecer a democracia, a oxigenação da juventude. Por que hoje o jovem, me perguntava sábado, um menino, por que o jovem não gosta da política? Eu pergunto, quem gosta da política no momento atual? Porque a política é algo extraordinário. O problema não é a política, são os seres humanos que fazem a política. E por isso eu dizia aqui no intervalo, antes de começarmos, que o Brasil, ao não aceitar o projeto político-educacional do Cristóvão Buarque, que era uma revolução doce pela educação, ali o país demonstrou a sua descrença num projeto inovador, transformador e revolucionário. Preferiu o conservadorismo do sistema atual. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos primeiro, pessoal, reformar o homem, nós precisamos restabelecer princípios éticos na base, estrutura de família, qualquer tipo de família, com referenciais éticos sólidos. Precisamos que a educação passe a ser vista no cenário político como investimento e não como custo, tá? Para nós termos um novo Brasil daqui a 200, 300 anos. E essa transformação ela é essencial, é do homem. As pessoas que estão nos ouvindo agora e que por vezes não se dão conta, e esses dias eu dei como exemplo, eu saí de Porto Alegre em direção a Florianópolis, fiquei retido em Laguna. Enquanto eu aguardava na fila, mais de 1000 carros pelo acostamento, ludibriando todo mundo, fizeram a ultrapassagem para entrar na frente lá adiante. Né? E são nestes pequeninos atos, o sujeito que viola uma fila no colégio, no banco, que desrespeita um idoso, uma idosa, enfim, são paradigmas. Este culto ao individualismo fez com que a gente perdesse a ideia do social. E por isso, quando se fala hoje, se discute o que nós queremos, para onde vamos, eu digo sem medo de errar, vamos resgatar nós próprios. Primeiro nos resgatarmos. E só para avançar, não é só a reeleição. Por exemplo, o meu sonho utópico, porque todos que têm que votar, talvez o momento, e aí é o sentido do povo na rua, é fazer uma transformação de legislação. Eu nem quero aumentar o valor da pena. Eu quero que fiquem os crimes todos contra o erário público. Malversação de dinheiro, enfim, violação dos princípios de licitação,
Só convertê-los em crimes hediondos e regime inicialmente fechado. Para que essas pessoas fiquem, que seja 3 meses cumprindo pena, lá no cárcere, para verificar a crueza, a rudeza, a dureza e a brutal omissão da sociedade com os reclusos. Nós temos que fazer essas viagens de recuperação. Vejam bem, saindo desse lado, nós somos apaixonados pelo futebol. É concebível que alguém presida uma federação por 40 anos. É admissível que o presidente da CBF fique 20 anos. E aí o primeiro mundo não pode falar. O João Avelange ficou na FIFA há mais de 20. Não é isso? E era brasileiro. E era brasileiro e estava lá. A própria, Então nós temos que pensar numa transformação que começa, no primeiro momento, de valores éticos, de referenciais. Itaguaci, nesse sentido, lembra da minha primeira fala hoje aqui. Eu acho que passa produtivamente pelo indivíduo, obviamente. Tu tens toda a razão. Tá? Tanto que eu fiz questão de nem romper ali a tua conversa, porque tu tinhas toda a razão. Todavia, os modelos hoje estabelecidos no Brasil são, obviamente, de reprodução dos processos atuais. O processo da reeleição é um câncer que está aí estabelecido e que precisa, de uma vez por todas, ser modificado. E não há momento, ou momentum, vamos dizer assim, ideal do que esse momento agora de discutir isso. Ninguém está discutindo isso. Não, mas isso é muito Essa pouco, discussão, Zé. mas calma, Há uma insuficiência deixa eu te brutal. dizer, tu dizes, e tu tens toda a razão. Agora, se tem um instrumento que é, vamos trabalhar com a ideia de causa e efeito. Qual é a causa desse negócio? Tu tens razão, que é o ser humano, que é o indivíduo, que é o eu, que é corrupto por natureza e que usa os instrumentos que estão aí. Mas para quê? Qual é a causa do uso desse dinheiro público? A causa hoje é a reeleição. A causa hoje, Zé, é a reeleição, partilha de poder, fazendo negociatas de todos jaez. Tu tem que acabar com a reeleição, tem que acabar com a coligação. Porque se tu ganhares uma eleição no executivo e tu tiveres uma oposição no legislativo, tu sabe que tu terás que ter uma qualidade de gestão muito superior. Temos que acabar com esse escândalo de cargos de confiança que assolam esse país, que é uma vergonha. A Constituição prega o princípio do concurso e a execução dos CCs. E aí, de modo brutal, o governo petista trouxe, aumentou geometricamente o número de CCs. Eu defendo CCs curtos, CCs expeditos, necessários para implementar uma política. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. O assunto ele esquenta aqui. A gente atrasou um pouquinho, mas em seguida estaremos de volta. A melhor do seu rádio. Pela Rui. 13h46. 6 políticos gaúchos estão na lista de Janot, todos do PT, do PP. Tá bem? Pois Afonso Ram, José Otávio Germano, Jerônimo Gergen, Luiz Carlos Reis, Renato Mollen e o Wilson Kovács, que é ex-deputado. Na segunda-feira da semana passada, esteve aqui comigo o prefeito de Santo Ângelo, do PP. E eu perguntei, eu questionei a ele como que estava, como que ficaria o partido dele, o que ele tinha pensado naquele final de semana. A lista foi divulgada no começo da noite de sexta-feira, fazia, enfim, um pouco mais de 48 horas. E o prefeito disse que o partido teria que se recompor, enfim. Eu acho que o PP no Rio Grande do Sul acabou. Essa é a frase do Gergen. O Gergen diz isso. O Gergen. O Gergen diz isso chorando, né? Sim, né? Bom, desses todos aí tem um missioneiro, né? Uhum. São Borja, né? O senhor Luiz Carlos Reis. Isso, Então, bueno. Por que estamos lendo isso agora? Porque eu pedi, né? Uhum. É muito interessante de como a hegemonia estadual das
da comunicação, como elas silenciaram essa notícia. E como isso foi tomado muito mais com entrevistas, que eu as ouvi todas, com essas pessoas que estão aí, todos foram entrevistados pela hegemonia local, e todos dizendo que, meu Deus, eu não tenho nada a ver com isto não é comigo, deve ter sido algum equívoco daquele jeito que botaram o meu nome na lista aí por um acaso que eu não sei porquê. Até porque o Maluf estava colocando sob suspeita a lista. Imagine. O Maluf disse que isso era uma das coisas mais lamentáveis que ele já ouviu, né? Como é que pode aquela gente do Rio Grande, né? Que sempre foram tão sérias, bonzinhos. Né? Sempre foram tão corretos e tal. Bom, o que eu quero dizer com isso? Então, vivemos um momento, para completar aquela minha ideia da tua pergunta inicial, né? Vivemos um momento muito interessante. Quando você dizes que a direita retoma, pois tu leu a lista dos principais da direita do Rio Grande agora? Os líderes? Como retoma? Eu não vejo muita ligação com isso. Mas é isso que eu te digo. Como é que um conjunto de líderes reconhecidos e votados, reconhecido no voto, né? Como é que eles podem estar fora, desligados da tua frase? Quer dizer, a direita retoma, a direita está cancerada na tua lista? Então, quer dizer, o que é que está fazendo com que se desligue o processo? Como não se colhe, tu compreende? O que é que está descolando uma frase da outra? Então, esta é uma pergunta que eu deixo no ar, para as pessoas que até sabem a resposta. Todavia, é muito interessante pensar nisso, né? Voltando à questão nacional, que o Itaguaci estava dizendo, é absolutamente triste, lamentável, uma tragédia, né? Mas, todavia, é a realidade que nós temos como país, né? Por exemplo, as coisas todas que aconteceram, os métodos que aconteceram, o que quem se esperava fazer não fez, né? Tá, esse ponto, eu posso usar essa tua frase para... Sim. Eu acho que aí, nessa tua frase, eu traduziria para o que hoje, atualmente, me passa pela cabeça em relação ao Partido dos Trabalhadores. O PT nos fez acreditar que era possível um outro caminho. As primeiras imagens, as primeiras campanhas mostravam uma estrela de algo que surgia como diferente, como passou a representar uma grande parcela da população que acreditou que estas pessoas fariam diferente. E com o passar dos anos, os métodos utilizados pelo PT são os mesmos do que esses senhores aqui. Por exemplo, a gente criticar o Paulo Maluf, antigamente, ele era um ícone representava uma coisa, né? E hoje, então, por exemplo, se falava... Mas Fábio, me permite só um paralelo. Não, quer cenário mais doloroso e mais verdadeiro do que a síntese disto que tu falas do PT, sonhador, utópico, transformador, vendedor de um país melhor, que os opostos iriam não se atrair, mas se aproximar, a odiosa diferença social, a parte de cima da pirâmide com a da base, Lindenberg Farias e Fernando Collor, o antigo menino cara pintada que brigava pelo impeachment, está no mesmo nível, na mesma lista do Fernando Collor de Mello, ambos senadores. Esta é a tragédia que o PT trouxe para o cenário político ao ser cooptado pela movimentação que antes se falava ser primazia da direita. Por isso que eu não tenho mais falado, e há muito tempo abandonei isso, o discurso de direita e de esquerda, até porque hoje é tão complexa essa relação, e tão imbricada e tão vinculada, que como, por exemplo, na lista que o
o José Roberto pediu a leitura, nós verificamos expoentes de uma nova geração pepista, mas lá na nova geração petista, no Senado, está o Lindbergh Farias. Aí a Gleisi Hoffmann, para falar nova geração de políticos, né? E hoje, para mais desassombro, o Paim está falando que está abandonando a nau petista. Eu imagino como deve ser um debate dentro do PT, um Olívio Dutra pedindo a palavra, né, para discutir referenciais éticos. Então, o que eu quero dizer é que o triste que aquele partido que dizia que transformaria acadelou-se e amoldou-se naquilo que é pior. E estou falando dos grandes líderes que estão aí pela mídia. Se vinculou aquilo que tanto ele combateu. Exato. E esse é o desencanto da sociedade no seu todo. Perfeito, acho que tu tens toda a razão. Agora, o modelo, eu conheço a Dilma. Eu trabalhei com ela 6 anos. 3 anos nos encontramos eu nunca disse isso para ninguém aqui na região. Todas as terças-feiras, durante 3 anos, no Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul, eu me encontrei com a Dilma. Eu conheço ela. Jamais, em momento nenhum da história, tivemos alguém tão disposto a desbaratar esses processos. A Dilma... Não é verdade. Não, deixa eu te dizer. Não é verdade. Não é. Eu te digo. Discordo frontalmente. A Dilma... Eu conheço a Dilma. Assim, Eu também conheço. ó, a Dilma, pelo conjunto do que ela disse durante a história toda dela, desde os tempos do PDT, né, desde sempre, eu te digo, é tratado esse assunto internamente, ela e um grupo muito seleto, como a necessidade de desbaratar esse processo todo. O câncer da corrupção está ligado, já falamos isso antes, e isso tem que ser entendido. Os seres humanos, por si só, não são bons, são corruptos. Toda vez que você juntar gente, dinheiro, reeleição, dinheiro pro eu, e que você não tomar cuidado, ocorrerá processos de roubo, de corrupção. Zé, Veja o que eu estou momentos, dizendo. Zé. Veja o que eu estou dizendo. Tem uma frase, Nesse conjunto todo de hipóteses e ideias que estão ocorrendo, a verdade é que se você vai pegar os anos militares, os anos outros, até Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, você vai ver o quanto é que se mexeu e efetivamente se botou gente na cadeia. Mas isso é um o quanto discurso se velho. trabalhou, mas velho, mas é real. É essa a minha indignação Mas que eu falo. mas veja, nós não podemos discutir paralelos de omissões ontem com ações de hoje. Eu quero dizer, em primeiro lugar, se houve omissão, a instituição, o Ministério Público, a instituição, procurador, engavetador da República, é a mesma instituição. Agora, por favor, primeiro, a Dilma não teria nem ingerência para fazer esse tipo de ação, para que cobrar. O que pode é fazer as denúncias. E, aliás, o que eu quero dizer, pessoal, assim, ó, eu nunca esqueço no debate da Globo, na coisa eleitoral, no horário eleitoral, essa menina gaúcha, a Luciana Genro, um partido, nem sei qual é o nome dos pequenos, e quando ela se dirigia, e ali ela já estava informada, parece que elegante na forma de sugerir, quando falava a Dilma candidata, falava o Aécio candidato e a Marina, ela dizia, mais do mesmo, todos das grandes empreiteiras. Ah? Então, assim, ó, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso, Zé, tu me perdoa, assim, ó, essa franqueza, eu tô chegando, talvez, já com os cabelos brancos, me tornando um cara um pouco impaciente com algumas coisas. Nós temos 3 poderes nesta república, judiciário, executivo e legislativo, cada um com uma função precípua constitucional. O que tem que ser feito é exatamente isso. A Dilma, sabe qual é a tragédia da Dilma? A Dilma silenciou para garantir a sua reeleição. A Dilma negociou e permitiu que negociassem apoio de campanha com as mega empreiteiras. O que eu quero dizer com tudo isso? É o seguinte, não pode haver reeleição
Isso tu tem razão. Perfeito. Mas Assim, não pode também ter omissão dos outros poderes, porque quem tem que investigar, tem que investigar. Ou vocês têm dúvida, que eu ironizo. Cada prestação de contas de campanha, o que aparece para a Justiça Eleitoral é o que gasto num dia. Não preciso dizer mais nada. Assim, ó, só em relação. E que chega onde chegou depois. Tá, mas José, então Então, tu tá quero fazendo uma dizer o seguinte, afirmação que ela- pior. Não, A afirmação é terrível. A Dilma não era política, o PT errou ao escalá-la para ser candidata e exatamente. muito mais na sua reeleição. Eu te digo, ela é a pessoa do conjunto daqueles que eu conheço a mais indicada para esse momento. Tu vai dizer, mas por quê? Exatamente porque vivemos um momento de aparecimento dessas questões todas. Por exemplo, digamos que nada disso tivesse acontecido e o José Dirceu fosse hoje o nosso presidente da República. O indicado do Lula, naquele momento, era ele, e pelas desgraceiras que aconteceu com ele, mandaram ele embora, ficou a Dilma e ela entra de candidato. Digamos que tivesse sido ele, o José Dirceu, o candidato. Mas, José, Veja, não, Zé Roberto, não, tu me está dizendo assim perdoa, que não é ideal. Mas vamos tratar sobre fato. Hoje, concreto, ela é a presidente da República com a pior rejeição da história de um político no poder. Nós temos um momento com esse projeto requentado, que poderia ser bem mais ousado, de combate à corrupção, e esse discurso de impunidade. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós somos um país do jeitinho. Tu acha? Porque quem tem legitimidade constitucional para legislar, principalmente nessas questões, é o Poder Legislativo. Competência constitucional, tá? Em alguns pontos, Perfeito. o Executivo. Agora, Mandando leis. Macaco velho não mete a mão na cambuca, é um velho ensinamento. Vocês acreditam, seriamente, que este nosso Congresso conservador ortodoxo, eleito por nós, não me venha com esse discurso que a população, porque quem votou e elegeu os caras somos nós, a sociedade civil. Esses vão votar um pacote efetivo de combate à corrupção, fim da impunidade. Olha aqui, ó, pessoal, vamos parar de brincar. Nós sequer temos presídio para cumprir penas, coitado que aí estão. Vocês imaginem se nós recrudescendo o sistema, aumentando a população carcerária, talvez aí a iniciativa privada vai começar a construir novos presídios. Chega a ser irônico. Agora, a realidade nossa é que nós não podemos perder a esperança. E eu, José de la Rue, eu digo o seguinte, é exatamente uma democracia fortalecida, o povo nas ruas, com as instituições democráticas fortalecidas, com o Ministério Público sem peias, agindo nos seus diversos níveis de competência, com uma polícia estruturada e com poder de investigação qualificado, que nós vamos passar limpo o Brasil. Devagar, vai demorar, vai. Mas eu volto a dizer,
Está lá com Cristóvão Buarque. A revolução é doce. Vamos substituir educação, ao invés de custo, investimento. Vamos estruturar as nossas escolas, vamos atrair os alunos, vamos buscar a escola de tempo integral como regra geral e só por exceção outra. E vamos, por favor, valorizar esta pobre, nobre, altruísta e extraordinária classe chamada professores. Um minuto, Zé Roberto. Assim, eu acho que tem uma questão, completa razão, a educação é centro de qualquer processo de desenvolvimento que se queira. A questão da Câmara e do Senado. Né? Qualquer legislação, qualquer lei que se queira fazer agora, com relação a essa questão toda, passará por lá. A fertilidade, todos nós sabemos que é muito ruim. Eu volto à realidade, que é a realidade dos milhares e de milhares de contratados que fazem a campanha para esses que se elegem. Como é, nem é para dar uma resposta aqui, mas só para as pessoas pensarem. Da onde vem esse dinheiro todo? Como é que se consegue essas coisas todas? Rompendo o processo hoje existente, se continuará a ter esses dinheiros, os grandes continuarão a conseguir contratar, alugar local, estruturas milionárias, multimilionárias, né, de equipamentos, carros de som, estruturas gigantes. Será que continuarão a fazê-lo com seu dinheiro próprio? José Roberto, reforma do ser humano, reforma política, estruturação do judiciário, legislação expedita e... Por que não acontece? Eu vou dar um exemplo. Existe no ordenamento jurídico pátrio uma coisa chamada ação civil pública. Não raras vezes a imprensa noticia o prefeitinho da cidade tal por liminar foi afastado. Por que será que não pode ocorrer uma ação civil pública em Brasília para liminarmente retirar os nossos políticos suspeitos que fazem parte da ação civil pública? Tem todos os partidos numa ação civil pública. Por que não podem disponibilizar os bens, que alguns já foram? Por que não? Porque eles têm poder de fogo lá? É isso que eu falo. A minha avó chamava de... Tem a democracia, a democracia me torna um homem feliz porque eu defendo a transformação sem perder a esperança da transformação. A avó Olinda minha, lá do Carajazinho, que tu conhece bem, ela dizia que rabo preso não é fácil de lidar. E Zé Roberto chegamos, eu lamento, né, por um lado, mas eu quero apenas dizer poucas palavras aqui. Esses dois senhores que estiveram comigo aqui, o José Roberto de Oliveira e o Itaguaci Meirelles Correia, são exemplos de pessoas que realmente se importam. O Zé, nos últimos tempos, colocou essa frase na minha cabeça, eu tenho meio que me norteado nas coisas que eu faço, nas coisas que eu observo. O que importa? Quem se importa? E não importa para muitos, né, Zé? Tem muita coisa que não importa para a maior parte das pessoas. Pois esses senhores aqui, eles se importam e se preocupam com o que está acontecendo conosco, com o nosso país e o que devemos pensar no futuro. Agora o tempo está estourado, 2h06, este é o meu boa tarde, agradeço a presença dos convidados e o Matheus Rasta assume o 104.7. Segunda-feira eu estarei de volta. Muito obrigado, boa tarde.